Quero dizer que a minha missão aqui é difícil pela excelência na qualidade de ensino desta faculdade, reconhecidamente já ultrapassando as fronteiras da região e se tornando uma faculdade, por esse mérito, reconhecida em todo o Brasil. Eu diria que, na verdade, não me sinto aqui na condição de palestrante, eu prefiro dividir ou pedir aos senhores que me ouçam como um juiz eleitoral que teve a experiência de presidir a eleição municipal de São Paulo, presentemente assessoro a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, cotidianamente passei por todas as etapas e momentos das eleições de 2006 e digo agora que estamos entrando nas eleições novamente municipais de 2008. Muito bem. O calendário eleitoral, ele se reporta a outubro de 2006, aliás, me desculpem, a outubro de 2007, mas, na verdade, a campanha eleitoral propriamente dita, ela começa no dia 6 de julho e, muito acertadamente, esta faculdade vem de forma apropriada, no momento certo, trazer um pouco daquilo que representa a campanha eleitoral no seu aspecto de arrecadação e gastos de campanha. Muito bem, feita essa breve introdução, eu diria apenas que o Tribunal Superior Eleitoral introduziu algumas modificações a par da reforma 11.300, da qual falará o ilustre palestrante que aqui se encontra, Dr. Milton Terra, e me referindo ainda a essas instruções do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou colocar um pouco o foco nessas que representam as modificações mais substanciais ou mais importantes e as suas respectivas consequências, e se eu não me detiver naquilo que eu considero que não seja importante em relação às eleições de 2004, por favor, anotem e me perguntem, para que o proveito dessa minha pretensiosa palestra possa ser o melhor possível. A legislação aplicável ou as normas de regência são a Lei 9.504, com as alterações, como disse agora, da Lei 11.300 de 2006. A Lei 9.504, assim pretendeu o legislador, que fosse a Lei Geral das Eleições. Mas sabemos nós que a política, ela encerra uma dinâmica própria e a legislação, então, aplicável à Lei 9.504, já se mostra carente de algumas modificações e penso que a Lei 11.300, com as modificações introduzidas, não vai além de um simples paliativo, exige-se mais. No entanto, reconheço que, na atividade parlamentar, a mudança de leis que balizam o comportamento dos políticos, ela é, sobremodo, difícil de ser realizada. São mudanças que, na prática, são muito discutidas e acabam não trazendo as modificações desejadas. Eu diria que a Lei 11.300, por exemplo, sem querer invadir o tema do ilustre palestrante, ela teve a pretensão de refrear um pouco o abuso do poder econômico, porque o abuso do poder econômico,
ele faz com que seja atingida muito fortemente a normalidade e a legitimidade do pleito. O norte do juiz eleitoral, do promotor eleitoral, e o norte do aplicador ou do operador do direito em matéria de direito eleitoral é sempre buscar o equilíbrio nas campanhas. E a Lei 11.300, o que acontece? Ela, por exemplo, reduziu algumas modalidades de campanha eleitoral, buscando com isso trazer uma sensível redução no poder econômico e, consequentemente, no abuso do poder econômico que, por vezes, ocorre. Esse abuso, embora ele tenha um conceito uno, abuso é qualquer distorção, é qualquer extrapolamento, é qualquer uso indevido, mas o abuso do poder econômico, estrito sensu, ele pode se dar das mais variadas formas, seja usando indevidamente os meios de comunicação, por exemplo, usando um jornal para prestigiar somente um candidato, invadindo-se, por exemplo, um horário eleitoral gratuito daquela que não é a sua agremiação, e no campo do abuso econômico, distribuição de benesses, aplicação irregular dos recursos captados e aí por diante. Eu penso que a Lei 11.300 já teve o mérito, foi um avanço, e eu diria que o avanço mais significativo, do qual falarei mais adiante, está no artigo 30A da 9.504, que saiu da Lei 11.300. Por quê? Porque, na verdade, havia um mito de que o tribunal faz de conta, aliás, o candidato faz de conta que presta as contas, e aliás, os candidatos faz de conta que prestam as contas e o tribunal faz de conta que fiscaliza. A realidade mudou um pouco. É bem verdade que ainda não contamos com o material humano necessário para uma fiscalização mais ampla, mas os avanços já foram significativos. O Tribunal Superior Eleitoral tem nos ouvido, pontualmente falarei desses avanços, que inclusive motivaram algumas modificações na lei de regência. Fui aqui bem estrito no que diz respeito às leis de regência, colocando apenas a Lei 9.504 com as alterações da 11.300. Mas, na verdade, a resolução do TSE 22.715, ainda não muito manipulada, estamos no começo ainda do trato do tema, mas eu diria que não podemos esquecer aqui a Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9º, que cuida da sanção de inelegibilidade, a Lei Complementar 64/90, a lei que disciplina as condutas vedadas aos agentes públicos, que é a 9.504, em seu artigo 73 a 78, não podemos esquecer aqui também do artigo 41A, de que cuida a Lei 9.504 também. O artigo 41A foi concebido por um movimento iniciado pela Igreja Católica, ao qual aderiram milhares de pessoas, ou até, se não me engano, 1,5 milhão de assinaturas, e acabou sendo convertido em lei, que é, na verdade, a proibição, numa linguagem mais solta, da compra de votos. Requisitos prévios ao início da campanha. A campanha, como se sabe, ela está agora no início do aumento da sua temperatura eleitoral. Aqui diz a lei, sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação e os gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, somente poderão ocorrer após. Veja bem que ali
tivemos o cuidado de colocarmos em destaque, ainda que estimáveis em dinheiro. Por quê? Porque na campanha passada, essa questão da arrecadação e os gastos, quando não estimáveis em dinheiro, suscitava alguma dúvida. E agora já é uma novidade, no sentido de que a desaprovação das contas ocorrerá se a arrecadação e os gastos, mesmo ou ainda que estimáveis em dinheiro, somente poderão ocorrer após a solicitação do registro do candidato. Veja que não é depois do juízo de admissibilidade do registro, mas com a solicitação do registro do candidato, a solicitação do registro do comitê financeiro, e aqui é comitê financeiro do partido, não existe comitê financeiro de coligação, a obtenção da inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica com o CNPJ fornecido pela Secretaria da Receita Federal para registro da movimentação financeira de toda a campanha e a obtenção de recibos eleitorais. Muito bem. Na prática, como é que isso acontece? O sistema de informática do Tribunal Regional Eleitoral, ele é alimentado para um só tempo receber essas informações e, tão logo a Receita Federal receba a transposição desses dados, que é quase simultânea, eu diria que praticamente online, ela já trabalha no sentido de que o candidato tenha o seu CNPJ e também possa fazer já a sua movimentação de campanha no que diz respeito à arrecadação e gastos. Mas, repito, não se pode iniciar a campanha sem que esses requisitos estejam todos preenchidos. Por que está ali em destaque a expressão ainda que estimáveis em dinheiro? Eu vou insistir um pouco nisso, porque nas eleições passadas havia essa dúvida: o que é esse estimáveis em dinheiro? É porque se eu cedo um imóvel a um candidato ou a um partido para o uso, essa cessão ou esse empréstimo, ele tem um conteúdo pecuniário. Ele é passível de ser estimado pecuniariamente. E isso é como se fosse uma doação, entre aspas, em dinheiro. Então quero dizer que todo serviço, todo bem que possam ser estimáveis em dinheiro, eles entram no conceito de arrecadação e também no que respeita aos gastos de campanha. As atribuições do Comitê Financeiro têm as seguintes atribuições: arrecadar e aplicar recursos de campanha, distribuir os recibos eleitorais, orientar candidatos sobre os procedimentos de arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas. Não vejo aqui nenhuma modificação legislativa capaz de suscitar comentários a respeito. Eu acho que, com respeito à arrecadação e aplicação de recursos de campanha, são atribuições do comitê. Distribuir os recibos eleitorais. Sem o recibo eleitoral, não se pode arrecadar. Isso é bom que fique bem gravado. O recibo eleitoral é o documento oficial que permite ao candidato fazer a sua arrecadação. E acho que podemos avançar naquilo que eu tiver que encaminhar ao juiz eleitoral a prestação de contas do candidato a prefeito, que abrangerá a de seu vice. Por que abrangerá a do vice? Porque estamos diante de uma relação jurídica subordinada. A chapa é única. A candidatura do prefeito abrange a do vice e portanto, a prestação de contas do prefeito abrange a do vice.
encaminhar ao juiz eleitoral a prestação de conta dos candidatos a vereador, caso estes não o façam diretamente. Também aqui não vejo nenhuma novidade, podemos avançar. Recibos eleitorais. São, aí já o conceito a que me referi, são documentos oficiais que viabilizam e tornam legítima a arrecadação de recursos para a campanha. Eu friso aqui o tornam legítima. Por quê? Porque sem esses documentos, a eventual arrecadação feita sem esses recibos, ou sem o recibo eleitoral, ela é irregular. Direção Nacional, aqui merece um comentário. A Direção Nacional providenciará a confecção conforme o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o Diretório Estadual, se tiver autorização expressa do Diretório Nacional, poderá confeccionar os recibos. A Direção Nacional, se for o caso, ou o Diretório Estadual, estão obrigados a comprovar que entregaram os recibos eleitorais aos candidatos? Sim. Agora, de quem é a obrigação de se movimentar no sentido de ter em mãos para o início da campanha esses recibos? Evidentemente é do candidato. Ele que tem que se dirigir ao seu diretório e obter esses recibos para que possam fazer a movimentação de campanha. Antes disso, a movimentação de campanha não pode ocorrer. E, na prática aqui, eu me permito fazer um comentário a respeito de um candidato que se viu nessa situação de ficar esperando que o partido lhe entregasse os recibos. Eu aqui volto a dizer, esse ônus é do candidato procurar a direção partidária, a instância partidária própria, para obter os recibos eleitorais. A confecção, é evidente, que fica a cargo do diretório estadual, mas a entrega é do diretório, do diretório municipal. Como disse, os diretórios nacionais, aqui dentro de um fluxo de encaminhamento, repassa aos comitês financeiros municipais e esse, por sua vez, aos candidatos. E, excepcionalmente, os diretórios estaduais poderá fazer esse repasse diretamente, desde que devidamente autorizado. Conta bancária. Requisito para arrecadação de recursos e a realização de gastos. Bom, aqui merece um comentário sobre essa questão da conta bancária. A conta bancária, além de ser um requisito para a arrecadação de recursos e a realização de gastos, ela tem obrigatoriamente que merecer o trânsito dos recursos que forem arrecadados e daqueles que forem objeto de gastos de campanha. É irregularidade insanável qualquer recurso que transite fora da conta bancária. E é uma conta bancária específica, que tem o status de pessoa jurídica, porque ela é movimentada só no período de campanha, tem o prazo de validade e, na verdade, o seu propósito é de permitir que a Receita Federal possa fazer o cruzamento de dados com o Tribunal Superior Eleitoral e, ao ensejo da análise de contas, esse cruzamento acaba fornecendo elementos indispensáveis para que haja uma boa análise das contas e, consequentemente, um bom julgamento pelo juiz eleitoral. Além disso, ela é obrigatória para comitês e candidatos, está aqui também, né? Acho que isso já está dito, vedada a utilização de conta bancária pré-existente, ou seja, como eu disse, ela tem que ter essa destinação específica para a campanha, tem o prazo de validade. E aqui, a novidade, por isso que está aqui em destaque, não sei se está dando para ver aí, está? Ela deverá ser aberta no prazo de 10 dias a contar da concessão do CNPJ.
Essa novidade está no artigo aqui 10, parágrafo 2º da Resolução 21.841 de 2004. Os bancos são obrigados a acatar pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção ou comitê financeiro, vedada a exigência de depósito mínimo. Muito bem. O que o banco pode cobrar aqui? Só as tarifas normais. Ele não pode exigir um valor mínimo de depósito para que seja aberta a conta. O que mais que ele não pode, que ele não pode exigir? Que o candidato pague o talonário de cheques. Se ocorrer essa hipótese, ele tem que fazer o trânsito dos recursos através de cartão ou de cheque avulso. Excepcionando, então, essa movimentação de conta por meio de cheque, na hipótese, eu considero remota essa hipótese, de não haver meios, e aqui eu me refiro a meios financeiros, de obtenção de cheques por cobrança de tarifas, existe ainda a possibilidade do uso do cartão ou do saque avulso. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata a cabeça deste artigo, implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato. Comprovado abuso do poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma se já houver sido outorgado. Na verdade, essa novidade ela veio com a 11.300. E aqui eu chamo a atenção para esta que é a grande sanção que até então não havia. Derrubou-se aquele mito de que o candidato faz de conta que presta as contas e a justiça faz de contas que fiscaliza. E na expressão muito a gosto do ministro Marco Aurélio, ele costuma dizer que acabou a fase do faz de contas na justiça eleitoral. E aqui eu diria o seguinte, comprovado o abuso do poder econômico, será cancelado o registro, olha só a punição, da candidatura ou cassado o diploma se já houver sido outorgado. Quero dizer aqui o seguinte, qualquer movimentação ilícita naquela que é a destinação dos recursos, qualquer movimentação ilícita ou qualquer desvio naquela que tem que ser a destinação dos recursos, haverá, consequentemente, o registro, a cassação do registro da candidatura e o consequente diploma se já houver sido outorgado. O que se quis pretender com a 11.300, repito, que seja refreado o abuso do poder econômico, eu diria mais que, na verdade, o massacre do poder econômico que até então ocorria. Farei um comentário aqui só para dizer o seguinte, explicar como se faz, ou qual é a metodologia, qual é a intenção do legislador em matéria de prestação de contas, eu diria que é o seguinte, esse é o tipo de palestra ou de bate-papo que eu considero até um desafio, porque é mais fácil, ou está na mesma, mal ou bem comparando, eu até comentava com o Dr. Milton no caminho, é como você explicar para alguém como é que você decifra aquelas instruções que são costumeiramente feitas pela Receita Federal para se fazer o imposto de renda. Não é um tema que venha de encontro ao meu gosto, por isso eu estou dizendo que eu vou procurar colaborar na medida da minha experiência, com aquilo que o legislador acrescentou, com aquilo que deparamos na prática como conduta irregular e qual o tipo de sanção. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, eu me esqueci de fazer esse acréscimo, ela pretende ser uma justiça proativa, ela pretende ser uma justiça que pelo menos procura agir preventivamente e não repressivamente. Tanto é que
essa contribuição do Tribunal Regional Eleitoral, ela se dá de forma sistemática e se estenderá ao longo das campanhas, com o pessoal, inclusive, técnico, que ministrará não só mas vários cursos para que se torne bem palatável a matéria e, na época própria, porque nós estamos aqui dentro do calendário eleitoral, nós estamos aqui tratando aquela que é quase que uma obrigação dos candidatos e dos partidos, mas que está no calendário eleitoral quase que na última fase, não é isso? Da prestação de contas. Então, eu diria o seguinte: fontes de arrecadação, recursos próprios, que são os recursos do candidato ou do partido, doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos, repasse de recursos do fundo partidário e receita decorrente da comercialização de bens ou serviços. Detenho-me aqui no seguinte: recursos próprios são os recursos do próprio candidato. Ele pode, inclusive, fazer doação para si mesmo ou para o partido, e aqui o tratamento que é dado ao candidato é de pessoa jurídica. Doações de pessoas físicas. Essas doações, elas têm uma limitação, essa limitação dela cuidaremos mais adiante. Doações de pessoas jurídicas também tem lá as suas doações e as suas limitações e vedações. Doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos também não oferece nenhuma, esse ponto não oferece nenhuma dificuldade maior. O repasse de recursos do fundo partidário. Aqui eu faço só observação. Na verdade, na prática, eu estava lendo até uma obra e eu discordo um pouco, porque na prática o fundo partidário não repassa muito recursos para a movimentação de campanha. A razão é de que é um dinheiro que realmente tem que ser empregado na divulgação dos ideais partidários. Ele tem uma destinação específica e acho mesmo, embora possa ser usado, que não deva ser usado nas campanhas e me parece que não são mesmo esses recursos usados nas campanhas eleitorais, que são os recursos decorrentes do repasse do fundo partidário. Receita decorrente da comercialização de bens ou serviços. Aqui estamos diante daqueles eventos que são feitos, assim, para ficar mais tranquila a exposição, de jantares, eventos para arrecadação e para que sejam alavancadas as campanhas, e acho que podemos avançar um pouco. Espécie de recursos. Eu acho que como é que pode haver essa transição de recursos? Através de cheque, transferência bancária, depósito identificado. Também o título de crédito e bens e serviços estimáveis em dinheiros. São considerados bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio candidato apenas, aqui eu chamo a atenção, aqueles integrantes do seu patrimônio em período anterior ao da candidatura. Por que eu disse que eu ia fazer aqui alguns destaques e alguns pontos? Porque o resto os senhores já conhecem que são de campanhas passadas. E vou fazer um foco maior em cima daquelas que são as novidades. Por quê? Porque candidatos usaram o seguinte expediente: não declaravam o seu patrimônio real ao ensejo da sua candidatura e lá adiante, no curso da campanha, usavam de recursos que não estavam em seu patrimônio antes da candidatura, ou pelo menos que não foram declarados. Então, ou bens que não foram declarados, ou patrimônio que não declarado. Com isso, evita-se o quê? Evita-se o desequilíbrio na campanha e evita-se também a fraude ou o uso de recursos ilícitos. Eu diria até que, só voltando um pouquinho, que a primeira zona de São Paulo foi pioneira nessa questão da fiscalização de eventos e mereceu até uma referência elogiosa num trabalho do Tribunal de Contas da União, porque
formamos equipes em São Paulo que saíam fiscalizando o evento. E, embora não tão ao gosto dos partidos e dos candidatos, do ponto de vista da visão fiscalizatória da Justiça Eleitoral, fomos bem-sucedidos. O TCU viu que esses nossos serviços foram bem executados, produziram alguns frutos, recomendou ao ministro Marco Aurélio, que, por sua vez, fez circular um expediente nesse sentido, recomendando que se adotasse em maior escala essa fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, na prática, como é que isso ocorre? Isso ocorre da seguinte maneira: pessoas credenciadas, e principalmente pessoas que vão já lidar com a análise de contas propriamente dita, esse pessoal vai ao local em que está sendo feito o evento, por isso que tem que haver uma comunicação prévia desse evento, e no local fazem o batimento daquilo que está sendo verificado, recibos eleitorais, número de pessoas, inclusive até o que está sendo consumido, servido, etc. e tal, e vai por aí adiante. É bem minuciosa essa fiscalização, e é uma forma que a Justiça viu, a Justiça Eleitoral, refiro-me a ela, evidentemente, de contribuir para um aperfeiçoamento, para um aprimoramento naquela que é a sua tarefa de fiscalizar a arrecadação e gastos de campanha. Prosseguindo, eu diria que o limite para a pessoa física doar é até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Por que brutos? Porque antigamente, eu digo antigamente, na campanha passada houve essa permissão de rendimentos líquidos. E agora não há nenhuma dúvida que o limite é de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Ficaríamos aqui diante da seguinte situação: uma pessoa física, por exemplo, e aqui o raciocínio se aplica à pessoa jurídica, que não tivesse nenhum rendimento no ano anterior à eleição, ele está proibido de doar? Uma pergunta que poderia ser feita. E eu respondo que não. Eu respondo que não, porque estamos diante de uma regra e aquilo que eu acabei de colocar é uma exceção. Agora, é evidente que essa situação excepcional, ela pode ser sujeita à verificação, se procede ou não essa excepcionalidade. Pessoa jurídica, até 10% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. E aqui eu invoco o testemunho do Dr. Milton. O Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, ele bateu duro nessa questão do limite de doação das pessoas jurídicas. E o que fez? Deu ofício, sem requisição judicial, acessou dados fiscais da Receita Federal e obteve, então, o faturamento, o valor declarado como faturamento bruto de algumas empresas. E constatou que esse valor não condizia com a doação feita. A questão está posta no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Tribunal Regional Eleitoral. A decisão foi a seguinte: o Procurador Regional Eleitoral não pode, de ofício, fazer essa requisição. Digo isso com relação às eleições passadas. O tema está em aberto para julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e, de qualquer modo, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o Ministério Público, sem autorização judicial, não poderia fazer essa devassa no sigilo fiscal. Recursos próprios do candidato. Valor máximo do limite de gasto estabelecido. Sabemos nós que, ao contrário do que também acontecia anteriormente, o valor máximo do limite de gasto estabelecido é uma tarefa do partido. É o partido que define, e é por cargo e não por candidato,
vejam bem que tem uma diferença, porque isso poderia gerar um desequilíbrio, é por cargo. Ele define o valor máximo do limite de gastos estabelecido. Quando é que ele vai declarar esse valor máximo do limite? Ele vai declarar ao ensejo do seu pedido de registro de candidatura. No caso de doações entre candidatos, as doações oriundas de recursos próprios da pessoa física do candidato deverão respeitar o limite estabelecido para a pessoa física. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Que as doações oriundas de recursos próprios da pessoa física do candidato deverão respeitar o limite estabelecido. Se for do patrimônio do candidato, há o respeito ao limite. Mas e se o candidato resolver fazer uma doação, inclusive daquele montante que já compõe o seu valor arrecadado? Aí o limite passa a ser o valor máximo definido pelo partido. Olha que sutil diferença, e é importante porque a coisa pega, isso nós conversávamos, não é nesse momento que estamos aqui gostosamente conversando, amistosamente tratando o tema, mas a coisa pega na hora de fazer a declaração ou fazer a prestação de contas e na hora que os analistas vão botar a mão na massa. E às vezes, eu vou fazer esse apelo, até porque o Dr. Milton comentava isso, que vai intensificar no seu partido esse auxílio técnico, não é isso? Por quê? Porque lá adiante, mas essa conta aqui, houve diligência, foi convertido aqui o julgamento em diligência, precisa de uma maior explicação, e nós vamos saber lá adiante agora por que isso é importante. A desaprovação das contas a partir dessa eleição, e vamos discutir um pouco em cima disso, se é a partir dessa, se não é, etc. A questão está posta, mas a consequência é seríssima. É isso, doutor? Muito bem. A receita da comercialização será considerada doação e, como tal, sujeita aos limites legais. Que não vejo nenhum... Deverá ser comunicada previamente ao juiz eleitoral, com no mínimo 5 dias de antecedência. São todos aqueles eventos destinados à arrecadação de campanha que nós sabemos bem, jantares, etc. e tal. O montante bruto dos recursos arrecadados deverá, antes da utilização, ser depositado em conta bancária. Aqui eu chamo a atenção só para o seguinte: o montante bruto. Não adianta chegar e dizer, olha, eu já gastei tanto, então eu vou depositar o líquido. É o montante bruto dos recursos arrecadados que deve ser antes da utilização. Arrecadou, deposita em conta bancária, porque o cruzamento só será efetivo, o cruzamento só será possível com o trânsito na conta bancária. É isso que pretendeu o legislador. E também é obrigatória a emissão de recibo eleitoral, aí isso já foi dito. Agora vem aqui, a identificação do doador. A identificação do doador. E nos gastos de campanha, vou até fazer essa observação, ainda que ela venha mais adiante, qualquer prestador de serviços de campanha não só tem que constar a identificação do doador, como também qualquer prestador de serviços, vamos supor que ele vai fazer uma confecção de qualquer serviço de publicidade eleitoral, o CNPJ do prestador de serviços deverá constar para também, para que o controle interno do tribunal possa fazer a verificação. Quem não pode doar? Entidade ou governo estrangeiro. Nas eleições passadas houve um evento, e eu vou aqui me permitir não entrar em considerações mais, como é que eu posso dizer, mais reservadas, mas veio uma entidade estrangeira e começou a oferecer em diversos eventos, e eu me refiro a esses jantares e eventos destinados à arrecadação de campanha, começou a oferecer, uma entidade de um determinado país, começou a oferecer
e até com certa fartura, recursos para alguns candidatos. Houve até quebra de sigilo telefônico de um analista da corte. Evidentemente, essa entidade negou, mas o fato foi real. Não teve nenhuma consequência maior, mas aqui, então, agora temos essa vedação de contribuição de entidade ou governo estrangeiro. Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Concessionário ou permissionário de serviço público. Aqui uma discussão muito interessante tomou conta dos tribunais por ocasião e eu posso dizer aqui porque as sessões são públicas, por ocasião da análise de contas do Partido dos Trabalhadores, porque uma determinada empresa que, estrito sensu, ou num apuro muito técnico, não se colocava na condição de concessionária ou permissionária, mas era uma extensão de empresas que detinham essas permissões ou concessões do serviço público. Então, a questão que se colocou na corte é que detentora de mera autorização ou autorizatária não era nem permissionária e não era também concessionária de serviço público. Eu me lembro de um voto do ministro Aires Brito, que até entendeu que a hipótese era de fraude presumida, só que, atento ao princípio da segurança jurídica, Sua Excelência disse que não era o caso de se aplicar para as eleições passadas. De qualquer forma, fica aqui o registro. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Uma entidade de direito privado que se citou que suscitou, melhor dizendo, alguma controvérsia, foi contribuição da CBF, que andou fazendo algumas doações para alguns candidatos ou partidos, e me parece que hoje isso ficou claro que não há nenhuma vedação legal. Podemos prosseguir. Entidade de utilidade pública, ainda nas proibições ou nas vedações, né, de entidade de classe ou sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior, entidades beneficentes e religiosas, entidades esportivas que recebam recursos públicos. Fontes vedadas ainda, organizações não governamentais que recebam recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público, e aqui duas novidades: as sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza e os cartórios de serviços notariais e de registro. Aqui são as duas novidades introduzidas pela resolução, e evidente que as vedações foram além aqui do uso da máquina e foram até para o poder de lobby, essas vedações, e, no meu modo de ver, acertadamente. O uso de recursos recebidos de fontes vedadas constitui irregularidade insanável e causa para a desaprovação das contas, ainda que o valor seja restituído. O que quer dizer ainda que o valor seja restituído? Significa dizer que não basta você fazer transitar pela sua conta um recurso de origem ilícita, espúria, e depois, ao final, dizer: eu estou devolvendo. Esse dinheiro eles têm que ficar intocável, constando no extrato bancário, ao longo de toda a movimentação, como um dinheiro que efetivamente não foi usado. Exemplificando, um candidato recebe uma doação de fonte vedada no valor de R$50 mil. Ele usa esse dinheiro ao longo da campanha e depois, ao fim da campanha, restitui.
Sofre punição? Sofre, porque ele usou. Esse dinheiro não pode ser usado, ele tem que ficar todo o tempo como sobra na conta bancária sem que seja utilizado. Então, se ele for restituído de forma intocável, de forma não manipulada, há permissão. Se ele for usado, mesmo que seja restituído, está caracterizada a irregularidade insanável e, portanto, caracterizada o uso de recursos de fontes vedadas. Recurso de origem não identificada. Eu acho que aqui, já acho que adiantei alguma coisa, recurso sem identificação do doador ou cujo número de CPF ou CNPJ seja inválido. Por que isso aqui? Porque, na verdade, o sistema ele já, por si só, detecta, e aqui vai uma outra dica, no sentido de que, ao receber a doação, é bom que o candidato já esteja atento para essa questão colocada de CPF ou CNPJ. Por quê? Porque o sistema, como eu disse, há esse cruzamento da Receita Federal com o sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é aplicado por todos os juízos eleitorais. O próprio sistema detecta de antemão, já ao ensejo da doação, se é inválido ou não o CPF ou se é inválido o CNPJ. Evidentemente, há impossibilidade de utilização, caso não seja identificado o recurso. Eles comporão as sobras de campanha e deverão ser declarados na prestação de contas e deverão ser transferidos para a respectiva direção partidária ou coligação, neste caso, para a divisão entre os partidos políticos que a compõem. Isso aqui, quando se fala em coligação, não significa dizer que está se legitimando o uso de coligação. Significa dizer que é o seguinte: sobrou, vai se ver quais os partidos que compõem o bolo partidário ali. E aí se divide tranquilamente. Podemos seguir. Muito bem. Uma nova alteração, e eu já comentei, e que será, talvez, objeto de ferimento no tema aqui, do Dr. Milton: produção ou patrocínio de espetáculos, pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados à campanha eleitoral, confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha. Esses gastos estão excluídos e são modificações introduzidas pela Lei 11.300, que alterou o artigo 26 da Lei 9.504, que é a Lei de Regência. Olha, chamo a atenção para essa novidade. Não integra o conceito dos gastos de campanha os bens e serviços entregues ao candidato, hipótese em que deverão ser tratados como doação. Não adianta, então, o candidato ou o partido alegar: recebi esse ou aquele determinado bem. Ele tem que entrar como doação e estimável em dinheiro. As despesas de campanha deverão estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Vedada a assunção de dívida por terceiros. As despesas de campanha deverão estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas. Até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Aí, vedada a assunção de dívidas por terceiros. Significa dizer o seguinte: somente o candidato ou o partido pode assumir a dívida e não terceiros. E apenas no valor necessário para cobrir a dívida deixada. Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização de seu pagamento. Ou seja, eu vou fazer um comentário, porque uma dúvida que causou um tormento muito grande aos partidos foi a seguinte: como é que eu faço para lidar aqui, ou para... são às vezes gastos pequenos com pedágio, combustível, etc. e tal.
o Tribunal Regional Eleitoral resolveu a questão da seguinte forma: os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação. Então, houve o gasto. A data que é considerada o gasto é a data da contratação. Mesmo que os pagamentos ocorram depois, ou sejam diluídos no tempo, só que na prestação de contas, e eu chamo a atenção para isso, eles têm que ser discriminados de forma a terem o seu batimento com aquilo que foi contratado. Multas eleitorais aplicadas aos candidatos até as eleições são considerados gastos eleitorais e devem ser declaradas na prestação de contas. Essa é outra novidade. Limite de gastos. Aqui é só para reafirmar que é o partido político que define o limite de gastos por cargo e comunica apenas à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não se intromete nisso, apenas dá ampla publicidade. No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão aos respectivos juízes eleitorais os valores máximos de gasto, acho que farão por cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem. Somente poderá ser alterado com a devida autorização do juiz eleitoral. Cito aqui, acho que a campanha do presidente Lula, a primeira, teve uma alteração substancial autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois, eu acho que eu tive o cuidado aqui, eu introduzi uma modificação, embora a lei não diga, nas eleições municipais de 2004, ou na eleição de São Paulo de 2004, a então candidata Marta Suplicy solicitou uma alteração no valor de gastos, não é isso? De campanha. E eu entendi que esse pedido deveria ser motivado, e como interessava de perto ao partido adversário, eu tomei o cuidado de ouvir o oponente ao ensejo do pedido da alteração do limite, e não houve oposição do então concorrente do Serra, do PSDB, e foi autorizado então esse aumento de limite. Eu disse porque essa alteração tem que ser devidamente ou cumpridamente justificada e fundamentada, mediante fatos supervenientes e imprevisíveis que causem impacto sobre o financiamento da campanha. Eu acho que isso também não tem maior dúvida, podemos seguir. Limite de gastos e penalidade. O candidato que efetuar despesas além do limite de gasto estipulado pagará multa de 5 a 10 vezes o valor gasto em excesso. Não existe limite de gastos para comitês financeiros. Então, aqui eu farei um comentário que me parece pertinente. Não existe limite de gastos para comitês financeiros. Por que hoje não só o candidato, como também o partido, ambos devem fazer a sua prestação de contas? Porque houve uma prática lá atrás de os candidatos simplesmente anuírem a prestação de contas de seus comitês. E, como há um limite para o candidato, mas não há um limite para o comitê financeiro, o que acontece? Poderia haver, não estou dizendo que houve, uma burla, e esse limite de gastos para o comitê ser usado para o candidato. Aliás, essa falta de limite de gastos para o comitê financeiro ser beneficiar o candidato. Durante o período da campanha, o juiz eleitoral, ou por delegação a chefia do cartório, poderá circularizar fornecedores e doadores a fim de obter informações prévias ao exame das contas. Na prática, é aquilo que eu falei, uma equipe ela fica cuidando disso. Ou ela vai diretamente no evento que está sendo realizado, ou ela circulariza, ou seja, ela envia um ofício ou circular para todas aquelas entidades que costumeiramente prestam serviços aos candidatos e partidos, e às vezes um gasto não declarado pode ser apurado
ou flagrado na circularização. E a outra forma é a fiscalização direta através de equipe designada pelo juiz eleitoral. Devem prestar contas os comitês financeiros dos partidos, repito, não há comitê financeiro de coligação. Os candidatos, aqui entra então a necessidade concretamente posta de os candidatos terem que prestar contas. Os que renunciarem ou desistirem, em caso de falecimento, as contas deverão ser prestadas pelo administrador financeiro ou, na sua ausência, pela respectiva direção partidária, no que for possível. Em 2006, por exemplo, eu tive o cuidado de olhar as contas do coronel Biratã, que já estava em franca campanha e foi assassinado. Candidato que tenha o registro da candidatura indeferido, referente ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha. Olha só a novidade. Candidato que tenha o registro de candidatura indeferido, referente ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha. Ele deve prestar contas. E candidatos que forem substituídos. O candidato é solidariamente responsável com o seu administrador financeiro pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha. O candidato não se exime dessa responsabilidade, alegando ignorância sobre a origem e a destinação dos recursos recebidos em campanha, a inexistência de movimentação financeira ou ainda deixando de assinar as peças integrantes da prestação de contas. Por que está aí em destaque a inexistência de movimentação financeira? Porque, repito, era comum o candidato dizer, olha, não houve trânsito na conta aberta, não movimentei financeiramente nada na minha campanha. E, com isso, achava-se desonerado de prestar contas quando isso não é correto. E ainda, por vezes, entendia estar desonerado também de acenar as peças das prestações de contas, como se isso fosse isentá-lo de eventual responsabilidade. Isso ficou claro e me parece que não suscita maior dúvida. Divulgação durante a campanha. Os comitês financeiros e os candidatos são obrigados a enviar. Essa aqui é uma novidade que já veio, uma novidade já introduzida nas eleições passadas, são as chamadas prestações de contas parciais. 6 de agosto e 6 de setembro, os comitês e os candidatos são obrigados a enviar relatório discriminando os recursos arrecadados e os gastos efetuados para divulgação na internet do sítio do TSE. E aqui aconteceu o seguinte, em 6 de agosto, nas eleições passadas, ninguém queria dizer o quanto já tinha movimentado, a coisa estava esquentando. 6 de setembro já aumentou um pouquinho, e depois a timidez foi sendo vencida, e aí houve a declaração bem aberta, bem mesmo, dos gastos e arrecadação de campanha. Os dados para divulgação na rede mundial de computadores devem ser entregues até a data prevista, 6 de agosto e 6 de setembro, no juiz eleitoral responsável pelo registro de candidatos e comitês financeiros, sob pena de considerar-se desatendida a obrigação. Também não tem maior dúvida. Podemos seguir. Divulgação durante a campanha. Estou aqui numa posição meio... Doadores e fornecedores poderão, no curso da campanha, prestar informações diretamente à Justiça Eleitoral sobre doações aos candidatos e comitês financeiros e sobre despesas efetuadas por eles. O juiz eleitoral determinará imediatamente sua inclusão no sistema informatizado para divulgação. O sistema de prestação de contas da campanha eleitoral, esse sistema, né, é desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, como eu disse, e é um sistema que tem o cruzamento com a Receita Federal. Está disponibilizado na internet, nos sites aí declinados. Qual é a primeira missão do analista de contas? Ele vai fazer um checklist e vai primeiro nessas peças obrigatórias, que são as peças impressas pelo sistema, devidamente assinadas. Um disquete gerado pelo sistema, extratos bancários, mesmo que não haja movimentação financeira, eu vou insistir nisso, recibos eleitorais não utilizados,
canhotos dos recibos eleitorais utilizados, documentação referente à comercialização, se for o caso. A guia de depósito bancário comprovando o recolhimento das sobras financeiras de campanha quando houver. E aí isso é destinado ao partido. Declaração da direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com fundo partidário. Acho que também não tem nenhuma dúvida mais. Serão desconsiderados os documentos apresentados sob pena de serem julgados não prestadas as contas eleitorais no caso de, aqui vem, inconsistência, falha, ausência de dados, divergência entre as peças impressas e o disquete, ou qualquer falha que impeça a recepção eletrônica das contas na base de dados da Justiça Eleitoral. Até o 30º dia após o pleito é o prazo de prestação de contas. Findo esse prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos e comitês financeiros da obrigação de prestar suas contas no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação do disposto do artigo 347 do Código Eleitoral e de serem julgadas não prestadas as contas. Eu aqui faço uma reflexão, e convido os senhores para uma reflexão também, no aspecto de se saber a legalidade, pelo menos agora isso está em resolução, mas foi discutida no agravo regimental, e eu trouxe até cópia, se o procurador regional eleitoral, no caso nas eleições nacionais passadas, pode ou não pedir a intimação de todos aqueles que não prestaram contas para fazê-lo sob pena de incidir no crime de desobediência. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não. Por quê? Porque já existe uma sanção por demais severa, que é a inelegibilidade do candidato, e vejo agora que essa hipótese está contemplada aqui na resolução, autorizando a intimação com base no disposto no artigo 347 do Código Eleitoral, e mais ainda, com a outra penalidade da qual falei, de não serem julgadas as contas não prestadas. Ora, se as contas não prestadas, se as contas não forem prestadas, se essa ausência de prestação de contas já causa a inexigibilidade, eu acho que é uma sanção político-eleitoral muito forte e, a meu juízo, se mostraria desnecessária essa intimação. Mas a resolução, que tem força de lei, assim disciplinou, e até por determinação legal também, a Justiça Eleitoral terá que acatá-la, e só resta acatá-la. Nenhum candidato poderá ser diplomado até que suas contas tenham sido julgadas. A não apresentação de contas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual o candidato concorreu. Eu chamo a atenção porque eu acabei de dizer, se a não apresentação de contas já traz uma sanção tão severa, por que é que o candidato ainda pode ser apenado pelo crime de desobediência ou intimado para prestar contas, se já tem esta sanção de natureza político-eleitoral? De qualquer modo, o tribunal vai fazendo ensaios, o Tribunal Superior Eleitoral, ao editar essas resoluções com poder legislativo, embora, evidentemente, o TSE legisle no vácuo, as suas resoluções têm força de lei. E se discutiu muito na época se o TSE, ao editar essa resolução, não estava legislando ou criando uma causa de inelegibilidade que é própria de lei complementar. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que o TSE estava apenas interpretando uma consequência da não prestação de contas. Era um exercício de interpretação e não de legislação, reservada à lei complementar. A divulgação do nome dos candidatos que não apresentaram as contas, a Justiça Eleitoral encaminhará a lista dos inadimplentes ao Ministério Público.
e aí o Ministério Público, evidentemente, faz um filtro, vê se tem alguma providência a tomar ou não. Os documentos concernentes à prestação de contas serão mantidos à disposição da Justiça Eleitoral pelo prazo de 180 dias. Aqui eu chamo a atenção, 180 dias da decisão final que julgou as contas. Então, enquanto não houver decisão final, não fluirá esse prazo de 180 dias. Consulta automatizada, por isso que eu disse, e repito, a base de dados da Receita Federal. Esse cruzamento. Validação das doações e despesas, existência e situação de CPF e CNPJ, observância dos limites de doação. E então o que acontece? A Receita Federal ela tem disponibilizada a existência desses dados. Por isso que eu disse que é louvável a atitude do candidato que já procure saber, por exemplo, se o doador está com o CPF e o CNPJ ou o CNPJ válidos. Que observe também os limites de doação e por aí e daí em diante. Eu acho que aqui também não tem dúvida, simulação de ato, qualquer infração aos limites para doações, eu acho que na prática não recebi nada da Receita Federal, né, nesse cruzamento, mas vamos lá. O juiz eleitoral ou por delegação, acho que aqui vem o exame das contas propriamente dito. E aqui, no exame das contas, se o cumprimento das diligências implicar alteração das peças, tornar-se-á obrigatória a retificação das contas por meio do 2008. Então, o que acontece? É possível também aqui, como existe no imposto de renda, a retificadora. Existe também um prazo de diligência para sanar irregularidades. E se mesmo assim as contas não forem prestadas adequadamente, não será por falta de informações. Se o parecer técnico for pela desaprovação, o juiz ainda abrirá a vista dos autos ao candidato ou ao comitê financeiro para que se manifeste. Por quê? Tem que ter uma correlação entre essa oportunidade de manifestação e a gravidade da sanção que decorre desse parecer desfavorável, que evidentemente se acolhido. Havendo a emissão de novo parecer técnico que aponte irregularidades sobre as quais não tenha sido dada oportunidade de defesa ao candidato ou ao comitê financeiro, o juiz eleitoral abrirá nova vista dos autos para manifestação em igual prazo. Então, aqui são dadas todas as oportunidades para que o candidato regularize as suas contas. Aprovação das contas quando estiverem irregulares, aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não comprometam a sua regularidade, desaprovação quando verificadas falhas que comprometam a sua regularidade. Já vimos que a não apresentação de contas, qual é a consequência? A consequência é a não obtenção de quitação eleitoral e a impossibilidade de candidatura no próximo pleito. A desaprovação, de igual modo, quando verificadas falhas que comprometam a sua regularidade, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação do juiz eleitoral. Então, o que acontece? Quando feito o exame das contas, ou elas são aprovadas, se estiverem regulares, ou serão aprovadas com ressalvas. Eu nunca entendi muito essa aprovação com ressalvas, eu confesso, porque ou elas estão ou não estão certas as contas. Eu nunca entendi muito essa aprovação com ressalvas, mas confesso que está na lei e a lei está para ser aplicada. E também, ou as falhas comprometem ou não comprometem. Então, eu acho que ou são sanáveis ou não são, ou se aprova ou não se aprova. Não tem meio termo, no meu modo de ver. A desaprovação, e aí sim, porque elas comprometem, inclusive, a normalidade e a legitimidade do pleito. E podem ensejar, inclusive, pelo artigo 22, se for o caso, um procedimento que chegue até a declaração de inelegibilidade por abuso do poder econômico e quejando. Pela não prestação, quando não apresentadas contas após a notificação do juiz eleitoral. Agora já vimos que... Podemos passar, porque eu acho que nós vamos chegar aqui na questão da desaprovação, que eu vou fazer, acho que
Na hipótese de aplicação irregular de recursos do fundo partidário ou da ausência de sua comprovação, a decisão que julgar as contas determinará a sua devolução ao erário. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 dias antes da diplomação. Por quê? Porque se não julgadas as contas, não é não prestadas, se as contas não forem julgadas até 8 dias antes da diplomação, ou, sendo menos rigoroso, se elas não forem julgadas até a diplomação não poderá ocorrer. Aqui que vem a novidade. A decisão que desaprovar as contas de candidato implicará no impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. Olha só, isso tem suscitado, essa novidade tem suscitado uma controvérsia muito grande, não é isso? Eu acho que, em matéria de prestação de contas e de juízo de admissibilidade do registro de candidatura, essa talvez tenha sido a mais preocupante das modificações introduzidas pela legislação. Vendo a dicção do artigo, eu ousaria dizer, mas é um comentário meu, que não compromete a Corte, a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará no impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. Eu vi hoje, por acaso, uma redação, está colocada aqui, onde está colocado neste artigo ao qual concorreu, vejo aqui que na letra da lei está ao qual concorrerá. Eu estava vendo isso, inclusive, no trajeto de viagem, ou hoje pela manhã, já não me recordo, que acho que resolveria, se a redação fosse essa, ao qual concorrerá. Ao qual concorreu, depara-se com o seguinte questionamento. Muito bem. Aqui, o artigo fala em mandato. Pressupõe candidato eleito. E ao qual concorreu, passado, fato pretérito. E aí eu fico também, fico me perguntando, e peço a reflexão dos senhores, no seguinte sentido: mandato ao qual concorreu, ao qual concorrerá, resolveria, não é? Obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorrerá. E, então, ao qual concorrerá. Se eleito for, então, teria aplicação. Agora, também uma norma que vale para as eleições de 2008. É isso que... Mas que, por outro lado, está no calendário eleitoral. Depois da fase do registro de candidatura, eu pergunto se ela pode produzir efeitos para a fase que não seja a da prestação de contas, já que essa resolução, ela disciplina as prestações de contas. Fica aqui um grande desafio à Corte, né? E com certeza, bem composta que é, e eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu assessoro a presidência e não integro a Corte, penso que será uma questão bem resolvida, porque conta com magistrados de reconhecidas qualidades e já estão se debruçando, inclusive, nessa questão que foi colocada nesta resolução do TSE. No caso de comitês financeiros, a desaprovação implicará na perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte da decisão. Isso aqui também já existia. Podemos seguir. A grande novidade, eu acho que é essa questão, que é mais uma causa de inelegibilidade por via transversa, porque
implicando a desaprovação na falta de quitação eleitoral, no juízo de admissibilidade do registro de candidatura, o candidato não poderá concorrer. No caso de desaprovação ainda, existe a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. E aí o promotor eleitoral, se estivermos em eleições municipais, ou o procurador regional eleitoral, no caso de eleições gerais, mas estamos falando aqui de eleições municipais, ele poderá deduzir ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, recurso contra a expedição do diploma ou ação de impugnação do mandato eletivo, que é uma ação de cunho constitucional eleitoral. Já dissemos dessas consequências. O candidato que não prestar contas incide no impedimento de obtenção de quitação eleitoral e, por via transversa, está diante de uma causa de inelegibilidade, embora não por lei complementar, repito. Comitês financeiros, na perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte da decisão. Isso também já não é novidade. Podemos seguir. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral relatando fatos, implicando provas e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gasto de recursos. Comprovados, captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado se já houver sido otorgado. Aqui, então, o mau uso dos recursos, para ficarmos numa expressão bem genérica, enseja toda sorte de punição, chegando-se mesmo à negação do diploma e até a sua cassação, se já houver sido otorgado. Isso significa dizer que esse controle que a Justiça Eleitoral exerce sobre os gastos de arrecadação de campanha volta-se à normalidade e legitimidade do pleito, volta-se ao equilíbrio entre os disputantes, volta-se à moralidade do pleito. Enfim, a isonomia é o princípio maior, porque o voto é a expressão máxima da soberania popular. Vamos lá. Das decisões que versarem sobre contas, não se admitirá pedido de reconsideração, cabendo recurso para o TRE. Aqui, só uma novidade bem rápida que eu vou colocar. Já nas eleições passadas, o Tribunal Superior Eleitoral passou a entender, e eu entendo pela natureza, veja bem, que a prestação de contas ela tem natureza administrativa. Tanto é que, diante de fato novo, o seu exame pode ser ressuscitado a qualquer tempo, e eu me lembro de 2 casos, não vou aqui declinar os partidos, e que ensejaram, inclusive, crime contra a ordem tributária, ensejaram ação penal por crime contra a ordem tributária, ensejaram penalidades aos administradores de campanha, porque foram reabertas as contas e foram detectadas infrações eleitorais das mais graves. Então, a sua natureza é administrativa, por isso que ela pode ser, diante de um fato novo, apesar de já prestadas as contas, o seu exame pode ser reaberto a qualquer tempo. Diante disso, o que fez o Tribunal Superior Eleitoral? É de natureza administrativa a decisão? Então, não cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, dada essa natureza. Publicidade dos processos, eu acho que isso aqui é tranquilo também, livre consulta, possibilidade de obtenção de cópias, ressarcimento de custos, responsabilidade pela utilização dos documentos. Eu acho que isso
está bem claro na resolução. Eu, já finalizando então, eu procurei, como disse no início, focar apenas aquilo que foi objeto de modificação legislativa em relação, especialmente às eleições municipais passadas. Fiz uma ligeira incursão naquilo que de perto observei nas eleições de 2006 e procurei colocar em destaque as modificações trazidas já para as eleições de 2008. Eu confesso que no trato do tema de prestação de contas, sempre há uma dificuldade, porque são regras de conduta, ou de condutas, até pluralizando, na arrecadação e nos gastos de campanha. É o balizamento ético e moral, legal, enfim, das campanhas eleitorais no que diz respeito à sua arrecadação e gastos. E com isso, eu me permitiria, para encerrar, fazer uma observação a respeito da questão desse financiamento de campanha. Eu acho que o financiamento de campanha, no meu modo de ver, merece uma reflexão maior antes de se pensar numa mudança, porque hoje, como está, ele já é um financiamento misto, porque temos, repito, a propaganda partidária, que é compensada, e, portanto, não há ônus nenhum para os partidos, a propaganda eleitoral gratuita e a distribuição de recursos dos fundos partidários. Então, hoje, na realidade, vivemos um financiamento misto. E penso, e esse é meu juízo, não é de forma nenhuma o pensamento do tribunal, que o financiamento privado não vai resolver, porque persistirão os tráficos de influência, persistirão os interesses privados no trato da coisa pública, e o Brasil ainda é um país carente de implementação de tantas políticas públicas, e a canalização de recursos para o financiamento público de campanha, eu acho que não melhoraria esse desenho ou essas políticas ou essas práticas políticas que, lamentavelmente, graçam em nosso país. Eu quero agradecer a paciência com que me ouviram. Confesso que o tema não é dos mais fáceis de abordagem e espero poder aqui voltar para falar de um tema mais ameno. Escuso-me, porque certamente fiquei abaixo da expectativa que os senhores tinham dessa minha fala, dessa minha, entre aspas, palestra, e estou à disposição no Tribunal Regional Eleitoral para qualquer esclarecimento, seja no trato da questão relativa à prestação de contas ou qualquer outro tema que o Tribunal Regional Eleitoral, como disse, tem como meta ser uma justiça, e na sua vertente tecnológica, que é a questão de urnas eletrônicas, já é referência mundial, a justiça eleitoral quer também ser uma justiça proativa, uma justiça que procura agir preventivamente e repressivamente só em última hipótese. Precisamos trabalhar na direção segura de uma educação política melhor para o nosso país. Precisamos trabalhar no sentido de um amadurecimento cada vez maior da nossa democracia, que ainda é relativamente jovem, e precisamos, de fato, termos uma Constituição e uma sociedade efetivamente cidadãs.